Atenção, atenção, atenção. Está acontecendo agora o julgamento do PM condenado pela morte do... Ah, não, parei um pouquinho. Parei que eu errei aqui. É mais sério ainda, gente. É urgente o que eu vou trazer para vocês aqui, essa informação. O PM condenado pela morte do sobrinho no júri que aconteceu nesta semana aqui na capital está foragido. É isso mesmo. Quase 50 anos de cadeia ele pegou, né? E está foragido. Quem chega com mais informações pra gente é o repórter Eduardo Carvalho, aqui comigo na tela. Diga, Eduardo, bom dia. Oi, Samuel, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Jefferson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, foi condenado na terça-feira a 46 anos de prisão. E na sentença, a juíza determinou o cumprimento imediato da pena com o regime inicial fechado. Portanto, ele deveria ser preso o mais breve possível. Isso não aconteceu na terça-feira, nem na quarta, muito menos hoje. Portanto, Jefferson está foragido da justiça, ele não foi localizado até o momento e também não se apresentou às autoridades policiais. A reportagem da Record Guaíba confirmou essa informação com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas nós ainda não temos mais detalhes a respeito do que foi feito para tentar localizar o homem condenado pelo caso do menino Andrei, de 12 anos. Vários pontos chamam a atenção nessa história, Samuel. Um deles, a gente falou muito ao longo dos primeiros dias dessa semana, que o réu acompanhou o júri de maneira remota. Ele participou do julgamento no Rio de Janeiro, estado onde reside já há muitos anos, e participou apenas por um link de chamada de vídeo normal, como nós fazemos para comunicação, enfim, todos os dias. Ele participou dessa forma. Assim que o júri encerrou, a juíza leu a sentença, determinou o cumprimento da pena, mas até o momento ele não foi localizado. Esse foi um ponto que nós questionamos a defesa do Jefferson, por que ele estava participando de forma remota. Foi um pedido justamente da defesa, por questões de segurança, porque ele dizia não se sentir seguro em Porto Alegre, não apenas no júri, mas no momento em que descesse no aeroporto, em que chegasse ao Foro Central, em que se apresentasse de fato à justiça. Então foi realizado um pedido para que ele acompanhasse esse julgamento de forma remota. Esse pedido, ele foi deferido pelas autoridades, pela justiça. Ele recebeu, portanto, essa autorização para participar do júri direto do Rio de Janeiro, mas quando o julgamento acabou com a condenação dele, ele não foi mais localizado e ainda não está preso. É uma condenação robusta, Samuel, por homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. São 46 anos de prisão. Na atual legislação brasileira, acima, nos entendimentos mais recentes dos tribunais superiores, acima de 14 anos de reclusão, a pena inicial deve ser cumprida no regime fechado, mesmo em primeira instância. Portanto, essa foi a determinação da juíza para que ele fosse preso imediatamente, mas até o momento isso não aconteceu. E é importante destacar que o caso é de 2016 e ele não passou nenhum dia detido, já que respondeu a todo o processo em liberdade. Nos primeiros 4 anos, não havia nem sequer sido iniciado pela Polícia Civil ou denunciado pelo Ministério Público. Isso aconteceu em 2020, foi denunciado, ainda respondeu a esse processo em liberdade, acompanhou o júri sem estar em Porto Alegre e, mais uma vez, assim como que foi observado ao longo dos últimos anos, ele não está preso, Samuel. Foi privilegiado do começo ao fim, gente, desde lá da morte até ontem, até agora, até hoje. Privilegiado, não precisou comparecer à justiça, não ficou um dia atrás das grades e agora fugiu. Eu não entendo como que acontece uma coisa dessas, como que é possível. Alegou insegurança para vir a Porto Alegre. Pelo amor de Deus, que insegurança. Imagina que o Tribunal de Justiça não ia ter condições de dar segurança para ele ser julgado. Imagina que não tem cabimento uma coisa dessas, mas conseguiu, né? E prestou o depoimento dele lá do Rio de Janeiro, onde ele mora, onde inclusive tem família por lá. Eu até imaginei que lá no Rio de Janeiro ele tivesse em alguma instância judicial lá, mas foi de casa que ele deu esse depoimento, então, Eduardo? A informação que nós temos, Samuel, é de que ele participou do julgamento o tempo todo de casa, dentro da residência dele, o endereço, inclusive, que foi informado às autoridades. Extraoficialmente, a gente ainda não conseguiu confirmar essa informação, mas as autoridades teriam ido até esse endereço onde ele mora e o endereço que está prescrito na justiça, enfim, o endereço que ele coloca como domicílio oficial, e ele não foi encontrado e por isso ele passou a condição de foragido. Então, durante o julgamento, ele não estava sob custódia, ele respondeu a esse processo sempre em liberdade,
tarde, e então ele entrou nessa sessão através de um link de casa. Inclusive, no segundo dia de julgamento teve um fato curioso. No primeiro, ele apareceu em todos os momentos com a câmera ligada. Inclusive, foi na segunda-feira que ele prestou um depoimento bem longo, de mais de 1h30, respondeu a todos os questionamentos do Ministério Público. No segundo dia, quando ele foi acessar o link, houve um problema na câmera dele, então ele ficou boa parte daquele segundo dia de julgamento sem aparecer com a imagem. Ele foi aparecer mais durante a tarde e o final do júri, aí ele voltou a aparecer com as imagens. Mas então havia essa dificuldade, inclusive o advogado de defesa mencionava no júri que estava tendo algumas dificuldades de contato, mandava mensagens, às vezes ele não via, enfim, tinha uma comunicação já um pouco mais ruidosa. Nós estamos tentando contato com Edson Permin, que é o advogado que representa o Jefferson, ainda não tivemos o retorno por parte da defesa dele. Também estamos tentando contato oficialmente com o Ministério Público do Rio Grande do Sul para entender quais as circunstâncias, né, dessa situação em que ele não foi preso. Houve uma tentativa, não houve, como foi isso, enfim, várias questões ainda estão em aberto, mas o fato é que após essa condenação de 46 anos de reclusão com o regime inicial fechado, ele não foi preso. Está em liberdade mais uma vez, Samuel. Inclusive, eu estava acompanhando agora nas redes sociais a mãe do menino Andrei, a Kátia Goulart, que é uma pessoa de muita força e que é a grande responsável por esse caso ter sido levado à Justiça do Rio Grande do Sul. Ela se manifestou, ela publicou um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda, dizendo que ele está foragido e pedindo auxílio para localizar o que ela chama de assassino do meu filho. Ela inclusive postou também a foto dele nas redes sociais com a manchete, né, da condenação dele de 46 anos de prisão pelo estupro e também pelo assassinato. Então, a mãe do Andrei, né, que lutou tanto por justiça e teve esse acolhimento aqui no Tribunal do Júri, mais uma vez se vê diante de uma injustiça, mais uma vez vê um caso muito triste, muito doloroso, não ter aquela resposta que era a resposta que deveria ser adequada no momento, né, Samuel? Com a prisão do homem que não é mais réu, agora é condenado pelo crime. Puder mandar esse link aqui para a gente colocar no ar essa manifestação da mãe aqui, né? Mandar ali para nosso pessoal do Switcher ali para mostrarmos esse desabafo da mãe que está há quase uma década lutando por justiça e nem agora essa mulher consegue descansar, respirar um pouco. Vai ter que continuar lutando agora para que ele seja preso. Vai ter que continuar gritando, pedindo, se manifestando para que aconteça a prisão de uma pessoa que não é mais suspeita de crime, coisa nenhuma. Foi condenada por estupro e para ocultar o estupro, ter matado o sobrinho de 12 aninhos, gente. De apenas 12 anos. E tá aí a mãe de novo se manifestando, pedindo ajuda, como fez durante essa década, praticamente, quase uma década, a gente aguardando por justiça. E aí quando acontece e ela larga aquele choro tão necessário, né, que ela largou no dia do julgamento, quando a juíza leu a sentença, agora um dia, 2 dias depois, tudo isso, esse drama de novo, porque justiça não se faz com a sentença, se faz com o cumprimento da pena. A sentença é parte, é verdade, mas ele tem que pagar atrás das grades pelo crime horrível que ele cometeu, gente, pelo crime... Faltam palavras para descrever tanta maldade, né? Para cometer esse crime com essa criança de 12 anos. Sobrinho. A mãe abriu as portas para esse homem, no momento de dificuldade dele, abriu as portas para ir para a casa dela, ficar junto, irmão da mãe do Andrei. E aí ela descobre o que aconteceu lá dentro com o filho dela e descobre quem fez tudo aquilo com o filho dela, né? Luta por 10 anos e agora simplesmente ele não comparece, ele está foragido. Foi isso então, hein, Eduardo? Ele deveria ter comparecido, se entregar para cumprir pena e não fez isso, O que acontece, Samuel, ao final do julgamento, a juíza presidente da sessão leu a sentença, determinou o cumprimento imediato. Então, nesse ponto, foi expedido um mandado de prisão em nome do Jefferson. Então, ele deveria ter ou se apresentado ou sido preso por uma autoridade policial naquele mesmo momento, na terça-feira ainda. Mas as informações extraoficiais dão conta de que agentes foram até a casa dele para cumprir esse mandato, porque afinal o mandato foi expedido pelo Judiciário Gaúcho, mas não localizaram ele na residência. Então, agora
agora tem um mandado de prisão em aberto, uma prisão que não é mais preventiva, uma prisão para que ele passe já a cumprir a pena que foi determinada pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença, mas ele não foi preso. Portanto, esse mandado de prisão está em aberto e é nesse sentido que ele agora é oficialmente considerado um foragido da Justiça, porque tem um mandado em aberto e ele não está preso. Então, agora as autoridades vão voltar a fazer esforços para localizar o homem, que não foi localizado no apartamento dele e agora ninguém sabe onde ele está. Se segue no Rio de Janeiro, se buscou auxílio em outro estado, se há uma tentativa de fuga. Samuel, não tem como ter nenhuma confirmação sobre isso, porque quando a gente fala de uma pessoa que está foragida da Justiça, é porque ele não foi localizado e não se sabe no momento onde ele está. Não se tem nenhuma informação a respeito desse homem de 60 anos que é condenado por um crime extremamente grave. Eu repito, uma condenação de 46 anos, regime inicial fechado. Ele deveria estar preso nesse momento, já deveria estar detido, mas não foi localizado e também não se apresentou às autoridades, que também é uma possibilidade, né? Ele pode se apresentar voluntariamente na delegacia, a uma autoridade policial no Rio de Janeiro, mas isso não foi feito. Existe uma dúvida também, Samuel, e aí é uma dúvida pessoal minha, e eu já questionei algumas pessoas no âmbito do direito para entender, caso ele seja localizado nas próximas horas, ou se ele tivesse sido preso realmente ontem, onde essa pena vai ser cumprida, se no estado do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro. Então, essa é uma dúvida que a gente tem também, a gente fica agora no aguardo de mais informações quanto a isso. Samuel, olha, agora acabei de receber mais uma informação aqui junto à promotora Lúcia Helena Lima Calegari, ela confirmando essa informação de que o Jefferson está foragido. Ela, inclusive, eu conversei brevemente com a promotora e ela me diz que existe esse mandado de prisão na rua, ele não foi preso realmente, não foi localizado e por isso ele está foragido. Eu sigo tentando mais contato, maiores informações junto à promotora, junto ao Ministério Público e também questionei ao Tribunal de Justiça sobre essa informação. E a gente vai, ao longo do Balanço Geral de hoje, trazer mais detalhes sobre o contexto que envolve essa situação do Jefferson estar foragido. Lembrando, Samuel, que ele está no Rio de Janeiro, um estado que está totalmente mobilizado com uma mega operação policial que também mobiliza o Ministério Público, os órgãos policiais, a Polícia Penal, enfim, uma série de órgãos do Rio de Janeiro estão focados para uma situação de crise total e uma das maiores operações policiais da história do Rio de Janeiro. Então existe esse contexto no estado onde o Jefferson está nesse momento. Então tem mais um ponto de dificuldade aí nesse caso para localizar o homem de 60 anos, condenado por 46 anos de prisão, homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. Coloca na tela a mãe. Coloca na tela, por favor, a mãe aqui. A gente tem nas redes sociais dela a manifestação que ela fez, a mãe do Andrei. Pode colocar, por favor, aqui. É esse apelo citado pelo Eduardo. Oi, pessoal. Passando aqui para continuar pedindo ajuda de vocês. O meu irmão está foragido. Ele não se apresentou, ele teve tempo para ir numa delegacia, num fórum, em algum lugar, e ele não foi localizado pela polícia do Rio de Janeiro. Aí, gente. Então, o apelo da mãe, então, quem tiver informação, vai saber se está por aqui ou não, né? Não é para estar, mas eu não sei, né? Estão nos assistindo aí pelo Record Plus em algum lugar do mundo, viram esse homem, viram a imagem dele, que foi muito divulgada durante bastante tempo, né? Ajudem a polícia, por favor. Por falar em Ministério Público, Eduardo, o Ministério Público está recorrendo para, inclusive, anular a aposentadoria dele, né? Porque hoje ele está foragido e com seus quase 15 pilinhas no bolso lá, né? Exatamente, o Ministério Público entrou com os chamados embargos de declaração. O que é isso, Samuel? O MP pede agora que a aposentadoria do policial militar da reserva seja anulada justamente pela condenação da morte do sobrinho. Com essa sentença de 46 anos de prisão, o Ministério Público entende que essa medida de tirar a aposentadoria dele busca garantir que o réu não mantenha esses benefícios previdenciários após uma sentença condenatória que é definitiva. A promotora, inclusive, Lúcia Helena Lima Calegari, que atuou nesse processo, ela destacou que ainda aguarda a apresentação do réu para o cumprimento da pena e que a magistrada, né, proferiu a sentença, a juíza, presidente da sessão, solicitando a execução imediata. Ou seja, o Ministério Público também está aguardando a prisão do Jefferson para que ele cumpra essa pena e, paralelo a isso, o MP também quer tirar esse benefício que ele tem da aposentadoria. Lembrando que o Jefferson, como eu falei, ele acompanhou esse júri de forma remota, Samuel, e deu a versão dele sobre o caso, dizendo que ele era alvo de uma grande
de um grande complô, de mentiras que eram colocadas, mas o Ministério Público sustentou ao longo do julgamento várias provas, vários elementos, mais de 15 indícios de que ele cometeu o crime. Inclusive, eu reforço uma das manifestações do advogado que representou a assistência de acusação, e ele olhou para os jurados e disse: se vocês esperam uma imagem, uma câmera de segurança que mostre o Jefferson cometendo o crime, isso não vai acontecer, porque esse tipo de caso ele acontece justamente em momentos em que os agressores se sentem à vontade para cometer essas ocorrências. Então, o que os jurados precisavam fazer era julgar com base nas provas, nos indícios, nos levantamentos do Ministério Público, e foi isso que o Conselho de Sentença fez, condenando o Jefferson, tanto pelo estupro de vulnerável e pelo homicídio duplamente qualificado. Só para reforçar, Samuel, qual era a hipótese do Ministério Público que foi confirmada pelo Judiciário Gaúcho, é de que o Jefferson, ele cometeu um abuso sexual no sobrinho, inclusive outras 2 testemunhas em plenário confirmaram que também já foram vítimas dele, e que depois desse abuso sexual que ele cometeu contra o Andrei, ele resolveu tirar a vida do sobrinho justamente para esconder esse fato. E ainda ficou muitos minutos sozinho no quarto com o corpo e alterou a cena do crime para simular um suicídio, dessa forma tentando tirar a responsabilidade. Isso quase deu certo. Ele não foi indiciado pela Polícia Civil, que tratou o caso como suicídio, mas a luta da mãe e a luta do Ministério Público fez com que esse caso fosse revisto, e agora ele é oficialmente condenado por esses crimes bárbaros, brutais. Só falta agora, né, Samuel, começar a cumprir essa pena.